Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Bom, pessoal, estamos no penúltimo dia, vídeo 51. Espero que vocês estejam recuperados do vídeo passado. Vocês sabem que os 52 não estão espalhados pelo mundo, que eles estão entre Brasil e Portugal, que espiritualmente são uma só terra. E do meio dessas terras, de dentro da terra do Brasil, nascerá o reino do Espírito Santo, que revelará os mistérios do Graal, do Porto do Graal, da nossa terra-mãe. Agora nós vamos entender o mistério de Elias. Como nós lemos ali, e o Novo Testamento fala, e os judeus esperam isso também, Elias virá antes do Mashiach. A aparição de Elias, do profeta Elias, antecede a vinda do Mashiach. O profeta Elias é um profeta que aparece no livro de Reis, que se opõe ao rei Acabe, que se casou com uma mulher idólatra chamada Jezabel, e que levou o povo de Israel à adoração de Baal. O profeta Elias sai da terra, vive fora da terra por um tempo e depois ele volta, enfrenta os profetas de Baal e restaura a adoração ao Deus de Israel. Esse é o Peshat, né? Você encontra isso no texto. Mas quem é Elias? Bom, o texto diz que ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. No Zohar, na folha 28, a há uma explicação sobre a queda de Adão. Veja só. Naquele momento, ele cita Gênesis 2:21. O eterno Deus fez cair um sono profundo sobre o homem. Isso é uma descrição da criação de Eva. Deus fez Adão dormir e formou Eva de Adão. O eterno Deus alude a Abba e Ima. Abba quer dizer pai e Ima quer dizer mãe. Ou seja, o eterno Deus é uma referência a Abba e Ima, que são os nomes divinos da Sefirah Hokmah e da Sefirah Binah. Ou seja, Hokmah e Binah fizeram o homem dormir. E logo em seguida tiraram uma mulher de dentro dele. Um sono profundo é a Galut, ou seja, o exílio, sobre o qual está escrito, e aí ele cita Gênesis 15:12. Um sono pesado caiu sobre Abraão. O que esse texto parece quase incompreensível, mas ele está dizendo aqui que tanto o sono de Adão, como em Gênesis 2, como o sono de Abraão, em Gênesis 15:12, são uma referência a Galut, ao exílio. Quer dizer, tudo que temos falado até aqui significa que nós não estamos enxergando as coisas como elas são. O exílio não é ser tirado de uma terra, como os sionistas pensam. Os sionistas estão buscando Canaã, eles estão buscando Malhut, e não é essa a nossa busca. Nós estamos não olhando para Malhut, mas para Keter, por meio de Tiferet, como eu mostrei em vídeos passados. A Galut é um estado de sono, o que os hindus chamam de Maya. É a distorção da realidade, é o estar adormecido, é o estar aprisionado numa falsa realidade. A continuação do texto, em Gênesis 15, Abraão adormece e sonha com o exílio dos seus descendentes. Mas quando Adão dorme e ao despertar, Eva é criada e Deus diz a Adão, o homem deixará sua mãe e seu pai e se unirá à sua mulher. Isso é muito interessante porque esse deixar pai e mãe nunca era o homem que fazia, era sempre a mulher, principalmente na cultura dos hebreus. Como assim o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher? É aquilo que eu já disse muitas vezes, o homem não tinha como não cair. Adão caiu numa armadilha, ele ia cair. A mulher é separada dele para que ao desejar unir-se a ela, ele caia. Mas aí esquece Eva, esquece um casal. Adão é a Sefirah de Tiferet.
onde está o Vav do nome divino. É o homem perfeito, criado no sexto dia. Eva é Malhut, o nosso mundo material, o nosso mundo da Galut. A mulher é tirada do homem, ao invés do homem elevar Malhut, ele une-se a Malhut, assim estão todos aqueles que estão aprisionados no materialismo, e ele deixa seu pai e sua mãe, que são Hokmah e Binah. Ou seja, nós perdemos a conexão com as Sefirot superiores e nos unimos a Sefirah inferior, que é a Sefirah de Malhut, que justamente é uma Sefirah feminina. Ou seja, já começamos a entender que a vinda de Elias tem a ver com a restauração desta conexão. Ele restaurará, ele voltará o coração do homem, a vontade, porque o coração tem a ver com o centro de decisões do homem, para Hokmah e Binah, e voltará o fluxo da luz divina para o homem. No o Portal das Reencarnações, Sha'ar HaGilgulim, também faz uma menção extraordinária acerca do profeta Elias. E é uma descrição que eu fico abismado, que os grandes cabalistas do Brasil jamais tenham notado essa realidade. Página 340 e página 341. Enoque, que é Metatron, por ele ter obtido também Zihara Ilá de Adão, que é a Neshama de Atzilut, era um anjo maior do que Elias. Está descrevendo aqui Metatron, dizendo que Metatron é maior do que Elias, e isso porque Metatron é o Mashiach. Ele diz que Metatron, que foi Enoque, é maior do que Elias. Isso porque Elias só conseguiu chegar até a Nefesh de Atzilut. Atzilut é justamente Keter, o mundo da emanação. Ele diz que Metatron chegou a Neshama, ou seja, a terceira alma. Ele adquiriu a terceira alma de Atzilut e Elias apenas a Nefesh, que é a alma mais baixa, porém do mundo mais elevado. Este é o segredo do que está no livro do Zohar. Elias fica embaixo desse poço. É sabido que a fonte do poço fica na sua parte de baixo, de onde sobem as águas femininas, que é o tetragrama Havaiá, que é parecido com Havá, que é Eva, preenchido com Re. Essas águas femininas, não sei se vocês lembram quando eu falei dos 52, eu disse que é uma referência a Nefesh. Diz que Elias está na fonte do poço, ou seja, Elias está em Malhut. O tetragrama preenchido com Re, que resulta no valor do número 52. Por isso o nome de Elias, Eliahu, também possui o valor numérico de 52. Pois ele é a fonte que fica na parte de baixo do poço, fazendo fluir as almas das águas femininas. Lembram-se nos vídeos que eu mencionei, expliquei o 52 como sendo a conexão de todas as raízes do corpo de Adam Kadmon? Significa que todas as Nefesh deste mundo estão conectadas a Eliahu, ou estão conectadas ao 52. Elias é o 52. Ele não é uma pessoa só. Ele é o 52. E todas as almas fluem do 52. São os 52 que, porque os 52 existem, que os homens podem sentir um ao outro, amar um ao outro, sentir saudade um do outro, porque nossas almas não se dispersaram totalmente na queda, por causa dos 52. Por isso Elias, de boa memória, corrigirá todas as almas na época da vinda do Messias. Então ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Quer dizer, a vinda dos 52 tem por objetivo reparar a conexão com a Sefirot supernas. Eu falei, vídeos anteriores, sobre os segredos ocultos em Jesus. E vocês já devem ter ouvido falar, certamente, né, da biblioteca de Nag Hammadi, os livros gnósticos que foram encontrados no Egito. Atualmente, os cristãos rejeitam a literatura gnóstica e os ditos gnósticos rejeitam a igreja cristã, mas eu expliquei em vídeos anteriores que, na verdade, os mistérios gnósticos eram as câmaras do Santo dos Santos, ou seja, eram os mistérios de Keter, enquanto a prática cristã básica diz respeito tanto a Malhut, no seu sacramento de entrada, como a Tiferet,
nos seus sacramentos mais profundos, na própria mística. A biblioteca de Nag Hammadi tem justamente 13 códices com 52 livros. Esse número não foi por acaso, haviam outros livros gnósticos que não fazem parte da biblioteca. A biblioteca, ninguém sabe por que ela foi feita, por que ela foi montada. A maioria dos estudiosos vê ali textos de diversas seitas rivais, porque essa é a tese histórica que é contada. Eu não penso dessa forma, eu pretendo explicar isso em cursos futuros. Eu li muito e pesquisei muito e tive minhas próprias experiências místicas com os textos de Nag Hammadi e não vejo ali muitas escolas. Eu vejo ali, por uma exegese segura, você consegue ver os textos conversando uns com os outros. E eles têm um papel importantíssimo na manifestação dos 52 Filhos de Deus, que são 52 Salvadores. E agora, meus irmãos, eu vou deixar um desafio para vocês, mas antes vou dar uma explicação, que diz respeito a esse livro aqui, do qual eu já falei antes, Vales, do escritor Philip K. Dick. Não vou discorrer sobre o livro, para não deixar o vídeo longo demais, mas dentro deste livro, o Philip K. Dick escreveu algo que ele chamou de Críptica Scriptura, uma espécie de livro sagrado, com a visão que ele havia recebido, a compreensão que ele havia recebido da existência das coisas todas. A Críptica Scriptura tem 52 versos, do 1 ao 52. Está no final do livro, quase no final do livro. Eu vou ler para vocês alguns dos versos dessa Críptica Scriptura, lembrando antes que ele menciona aqui uma expressão que quem não assistiu os 52 vídeos não entende. Ele fala da prisão de ferro negro. Essa prisão de ferro negro seria justamente o império que está governando o nosso mundo. Lembram-se dos príncipes de quem Paulo falou? Os príncipes que não conheceram a sabedoria de Cristo e que por isso crucificaram o Senhor da Glória, são os senhores da prisão de ferro negro. Por que a prisão de ferro negro? Porque lembram-se que o Império Romano era o ferro, esse ferro uniu-se ao barro, e uma vez que o ferro não terminou seu ciclo de modo perfeito, ele se corrompe, ele se envenena. E aí nós pensamos em tudo que falamos nesses vídeos, né? Sobre a morte de Deus, sobre as igrejas como sepulcro de Deus, sobre todos os perigos que as pessoas correm dentro de igrejas cristãs, sejam evangélicas ou católicas. O ferro se tornou ferro negro. Eu vou ler aqui para vocês primeiro apenas alguns versos. O verso 11. O grande segredo conhecido por Apolônio de Tiana, Paulo de Tarso, Simão Magos, Asclépio, Paracelso, Boêmio e Bruno, que é o Jordano Bruno, é este. Estamos andando para trás no tempo. Grave isso. Para trás no tempo. O universo, na verdade, está se contraindo em uma entidade unitária que está se completando a si mesma. A decomposição e a desordem são vistas por nós ao contrário, como se estivesse aumentando. Essas coisas terríveis que vocês estão vendo acontecer, nossa, mestre, eu ando a letras ainda, por que está acontecendo tanta coisa horrível? A decomposição e a desordem são vistas por nós ao contrário, como se estivesse aumentando, quando na verdade elas estão diminuindo. Esses curandeiros aprenderam a avançar no tempo, que para nós anda para trás. Vocês vão entender no último vídeo como é que o tempo está andando para trás. Verso 14. O universo é informação e estamos estacionários dentro dele, não tridimensionais, não no espaço ou no tempo. Não tridimensionais, lembram-se quando eu expliquei o que era Kabbalah Pop? Lembram-se quando li a descrição da Igreja Ortodoxa sobre seus ícones, dizendo que a terceira dimensão não existe, que a imagem de um ícone é a imagem verdadeira? Eu não tenho mostrado revistas em quadrinhos, séries de TV, dizendo que eles são espelhos da realidade verdadeira? Philip K. Dick descreve nas suas palavras a mesma coisa. Espaço e tempo são construções ilusórias, são a galut, são o exílio. As informações que nos são fornecidas nós hipostasiamos dentro do mundo fenomênico. O universo é informação. Verso 37. Nós deveríamos ser capazes de ouvir essa informação ou narrativa. Isso aqui é muito interessante,
porque também no início da Kabbalah Pop eu disse que Deus fez o mundo com narrativa. Agora ele deixa de lado um pouco a informação, a descrição tecnológica, né, que se encaixa perfeitamente ali com Matrix e outras ideias que eu mesmo já vim sugerindo, e usa a expressão narrativa. Nós deveríamos ser capazes de ouvir essa informação narrativa como uma voz dentro de nós. Mas alguma coisa deu errado. Toda a criação é uma linguagem, para o cabalista, fato, né? E nada senão linguagem, que por algum motivo inexplicável não conseguimos ler por fora e não conseguimos ouvir por dentro. Como eu tinha lido, né, para vocês, que a reforma protestante dessacralizou o mundo e o mundo parou de ser divino para ser útil. Paramos de ler a linguagem. Então eu digo isto, nós nos tornamos idiotas. Alguma coisa aconteceu com nossa inteligência. Meu raciocínio é o seguinte: o arranjo de partes do cérebro é uma linguagem. Nós somos parte do cérebro, logo somos linguagem. Por que então não sabemos disso? Olha só, somos linguagem, ele associou linguagem com narrativa, somos narrativa, somos história, somos ficção. Falar com Deus no fim das contas é quebrar a quarta parede, né? Não sabemos sequer o que somos, quanto mais o que é a realidade exterior da qual somos parte. Quando ele se manifestar, assim como ele é, seremos. Ou seja, Deus vem revelar quem somos. A origem da palavra idiota é a palavra particular. Cada um de nós se tornou particular e não compartilha mais o pensamento comum do cérebro, a não ser em um nível subliminar. Assim, nossa vida e objetivo reais são conduzidos abaixo do nosso limiar de consciência. Ele vai dizer que a gente experimenta isso como angústia. E vou ler o verso 52. Ele fala dessa informação, desta revelação, desta gnose salvadora, que ela veio de Iknaton, ele está falando de Akhenaton, os egípcios. De Iknaton, este conhecimento passou para Moisés, e de Moisés para Elias, o homem imortal que se tornou Cristo. Mas por baixo de todos os nomes, só existe um homem imortal. E nós somos esse homem. Nós pessoas, nós. No final do livro, existe uma história em quadrinhos chamada A Experiência Religiosa, de Philip K. Dick, em que ele fala da sua experiência mística, como ele teve essas revelações. Muita gente pode querer só pensar, não, o cara é drogado, o cara é louco, e matam os profetas e apedrejam os que lhes foram enviados. Ele discerne que o Senhor das Trevas governa o mundo, há adversários poderosos que não abdicarão do seu interesse, né, que são os poderes que governam o mundo. Em 1976, olha o que ele diz: eu tentei me matar porque senti que o espírito de Elias havia me abandonado. Eu senti sair e foi terrível. Não há nada pior no mundo, nenhum castigo maior do que conhecer Deus e deixar de conhecê-lo. Agora preste atenção, as vozes pararam de falar comigo, eu não me importava se estava vivo ou morto. Que vozes? Philip K. Dick foi um portal dos 52. Nós somos este homem. Os 52 entraram na mente de Philip K. Dick e falaram através dele. Inclusive ele menciona que a semente do Cristo estava dormente na terra, em Nag Hammadi, no meio dos documentos gnósticos. E ele diz que essas vozes se afastaram dele. Porém, escute bem, parte mais importante. Na essência, servi ao meu propósito em Fluam minhas lágrimas, disse o policial. É um livro. Fluam minhas lágrimas, disse o policial. Aí há um comentário. Um dos livros em que há uma cifra, uma mensagem secreta profética, destinada a um povo específico, e de que Dick não tinha conhecimento quando escreveu o livro em 74. Ou seja, ele escreveu nos diários que há uma mensagem em Fluam minhas lágrimas, disse o policial, para um povo específico, que são os 52. Mas ele não sabia quem eles eram. Ele disse que ele cumpriu o propósito dele ao escrever esse livro. Eu me recuperei da tentativa de suicídio, enfim. Agora eu vou falar aos 52. Nós abrimos um e-mail chamando os 52, @gmail.com. Nós colocaremos esse e-mail na descrição do vídeo. Eu quero que você, seja você um dos 52 ou não, talvez um auxiliar deles, talvez um escudeiro, talvez um guerreiro,
Procure o livro Fluam as Minhas Lágrimas, disse o policial. Leia-o. Tente encontrar a cifra. E escreva para chamando52@gmail.com. Porque chegou o momento de nós nos reunirmos. Só uma coisa, tá? Parece piada, viu, gente? A editora chama Aleph, tá? Mas não é minha. Isso aqui não é merchan, eu não ganho um centavo, os caras nem sabem que eu estou falando sobre isso. Eu estou falando apenas da mensagem que está contida aqui. Eu não sou dono da editora, eu não tenho parceria com a editora, eu não conheço ninguém na editora. Se eu quiser o livro eu tenho que comprar também, como tive que comprar esse aqui. Procurem o livro Fluam as Minhas Lágrimas, disse o policial. Leiam em oração, em meditação, busquem a cifra, sem medo de encontrá-lo ou não. Escrevam para mim chamando52@gmail.com, porque chegou a hora. Namastê.